Gênesis 6, verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, e o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Antes de passar a analisar esse texto, nós temos muitas coisas interessantes para contar. Eu quero contar uma coisa sobre missões. Não sei se vocês sabem, mas entrar para o campo missionário é uma atividade de longa duração, não é uma coisa que apresente resultados imediatos. Por exemplo, nós temos os nossos missionários, Jardel, Inês, e os outros que foram para a Tailândia, primeiro para a Mongólia, depois para a Tailândia. Eles passaram primeiro anos aprendendo a língua inglesa, que é uma língua de transição, muito fácil para você se comunicar em qualquer país, porque sempre tem alguém que fala pelo menos um pouco de inglês. Então, eles aprenderam primeiro a língua inglesa, para depois irem para o país onde era o alvo de missões, no caso a Mongólia, aprender a língua mongol. Então, imagine, em torno de uns 5 ou 6 anos, para poder começar a se comunicar razoavelmente com as pessoas e então começar a ministrar na vida deles. Depois de, pela graça de Deus, abrir aproximadamente umas 20 igrejas na Mongólia, tremendamente usado por Deus, as fronteiras se fecharam para os brasileiros na Mongólia, eles tiveram que ir para a Tailândia. Aprender uma língua tonal, que significa que a mesma palavra numa tonalidade diferente significa outra coisa. Diz o Jardel que uma vez ele estava pregando e todo mundo começou a dar risada, porque pregando na língua tailandesa, em vez de estar ministrando a palavra, estava dizendo que estava sem calças. Porque ele errou a tonalidade da palavra. Então é bastante complicado. E não é raro acontecer, eu pelo menos sei que meu irmão me contava da história de um missionário que viveu a vida inteira entre indígenas, sem ver um convertido. Ele foi para o campo missionário, morreu lá de velho, ou de enfermidade, não sei exatamente, mas morreu depois de muitos e muitos anos no campo missionário, sem ver uma alma se converter a Jesus. Fracasso? Não. Sabe por quê? Porque depois que os indígenas viram aquele homem gastar, enterrar a sua vida toda entre eles e demonstrar amor e serviço por eles, então os índios disseram assim: se esse homem pode nos amar assim, então nós queremos o Deus dele. E depois que ele morreu, vários índios, a tribo toda se converteu a Jesus. Mas precisou um homem enterrar toda a sua vida naquela tribo, para que isso acontecesse. Então você vê que missões é um trabalho de perseverança. É um trabalho de persistência.
E nós vamos entender isso quando nós começamos a estudar esse aspecto do caráter de Noé, que é obediência persistente. Obediência persistente. Diga comigo, obediência persistente. Nós vivemos numa época em que as pessoas, elas são fugazes, ou seja, elas se dissipam como nuvens de vapor por causa de coisas mínimas. De repente a igreja já não me agrada mais, eu vou para outra igreja. De repente esse relacionamento não me agrada mais, tem 7 bilhões de pessoas para eu escolher no mundo, fica fácil eu me desfazer de um relacionamento e buscar outro. Só que todo relacionamento dá trabalho. Igreja, conviver com os irmãos, dá trabalho. Família dá trabalho. Dá ou não dá? Não é assim que de vez em quando acontece que na família, principalmente, né, o convívio é bastante intenso, e aí, de repente, você descobre que você casou com um porco-espinho. E você também é um porco-espinho, mas está fazendo muito frio. Então, você se achega para o teu próximo e, vou me aquecer esse calor humano. De repente, vem uma espetada, você se afasta, mas está frio. Eu quero me aquecer nesse calor humano, mas vem a espetada e fica aquela dança dos porco-espinhos, né? Se aproxima, se espeta, se afasta, está frio. Se aproxima, se espeta, se afasta, está frio. Assim as pessoas são. E nós temos que entender que nós temos que ser fiéis, perseverantes, para que realmente possamos atingir resultados significativos na vida. Vamos pensar um pouquinho no contexto aqui, por que esse contexto tem tanta aplicabilidade para os nossos dias. Primeiro, essa história aqui conta da primeira redução do tempo de vida das pessoas. Há alguns teólogos que argumentam que a contagem dos anos no começo do Gênesis era diferente e por isso que as pessoas chegavam a 900 anos, porque eram anos mais curtos, muito mais curtos, para falar a verdade, né? É tipo assim, um décimo de ano seria um ano, para chegar em 900, porque a pessoa daí chegaria em 90 anos, não é verdade? Mas não é assim. As pessoas viviam muito tempo. Adão e Eva, quando foram criados, não foram criados para morrer. A morte veio como consequência do pecado. Então, amados, eles viviam muito tempo. Viviam, imagina, 900 anos. Noé, se eu não estou enganado, ele viveu perto de 900 anos. Eu falava constantemente que ele viveu 500 anos, mas não é verdade. Ele viveu perto de 900 anos. Era um homem de uma vida bastante longa. Imagine você casar com 180 anos. Casa um moleque. 180 anos era um piazinho que mal saiu da fralda. Mas o que acontece é que Deus, na história, na Bíblia, você vai encontrar que Deus reduz a vida do homem em 2 contextos diferentes. Neste caso aqui, Deus reduziu a vida do homem em 120 anos. De 900 para 120 anos, uma redução bastante grande. Por quê? Eu havia argumentado algumas vezes atrás que a morte é um ato de graça de Deus. Por quê? Imagina você juntando erros e arrependimentos ao longo de 900 anos. No estado pecaminoso que o homem está, tendo um coração corrompido, ter uma vida longa pode ser um grande acúmulo de tristezas. Por isso, Deus abreviou. Porque também existem as pessoas más, decididamente más, egoístas. Imagine vocês que se Hitler fosse para viver 900 anos. Imagina você convivendo com Hitler na face da terra, com tantas outras pessoas maldosas. Então, que a vida foi abreviada, de certa forma, foi um ato da graça de Deus para que nós tivéssemos um tempo menor nessa condição pecaminosa e aqueles que morressem em Deus pudessem logo adentrar na glória com Deus, num estado diferente, num estado em que você não é mais escravo do pecado,
não é mais sujeito à natureza terrena antiga. Então, Deus permitiu a redução. 120 anos. Noé ainda viveu 900 anos. Também conta esse texto que havia filhos de Deus e filhos dos homens. Uma regra de interpretação bíblica. Texto obscuro continua obscuro. Texto obscuro não pode servir para doutrinas. Há algumas pessoas que interpretam esse texto dizendo que os filhos de Deus são anjos. Não há nenhuma base para afirmar isso com certeza. Há outras pessoas que argumentam que os filhos de Deus seriam parte da descendência de Adão e Eva, que continuou fiel a Deus, filhos de Enos. Enquanto que os filhos dos homens seriam os filhos de Caim. Gente perversa. Também não dá para afirmar. Principalmente porque dessa união surgiram o que a Bíblia chama de gigantes. O que são esses gigantes? Não são gente de 30 metros de altura. Mas com certeza eram pessoas notáveis, de alguma diferença física muito grande. Não são como os gigantes de hoje, homens de 2 metros e 30, 2 metros e 40, existem. Só que são pessoas que têm uma vida curta, porque têm problemas cardíacos. Não é uma coisa naturalmente grande, foi uma doença da glândula pituitária que regula o crescimento. E aí, então, eles cresceram demais. Mas essas pessoas tendem a falecer lá pelos 40, 50 anos, porque o coração não aguenta. O peso é muito grande do corpo. Não é assim, eram pessoas com estrutura corpórea grande, mas também força grande, resistência grande, tudo grande. Como? Não sei. A Bíblia apenas fala que existiu. Ela não pede desculpas, então não dá para entrar em muitos detalhes. E eram pessoas notórias, foram pessoas que fizeram grandes feitos, que eram famosos. Então não dá para saber exatamente o que isso significa. A única coisa que nós podemos tirar desse texto é que essa união de filhos de Deus com filhos dos homens, seja o que isso significa, era amar. Porque está listada no meio das coisas que mostravam a depravação geral da humanidade. Então você imagina que logo depois de Adão e Eva, os filhos começaram a se desviar da fé, e entre Adão e Eva até o tempo de Noé, eu calculo por cima, fazendo um chute, em torno de 2000 anos. Já que as pessoas viviam 900 anos, poucas gerações, mas dava para tranquilo chegar em 2000 anos, desde Adão até Noé, se não mais. E nesse período todo, a humanidade foi se corrompendo cada vez mais. Existem algumas coisas que são características da corrupção humana. Por exemplo, a maldade, a malícia, a perversão. Sabe o que significa perversão? Quando o certo é errado, quando o errado é certo. Quando os valores são invertidos, polaridade invertida. Então, hoje, por exemplo, você vê muita coisa que a Bíblia condena, que se você condenar junto com a Bíblia, você pode ir preso. Porque nós vivemos numa sociedade pervertida, cujos valores foram trocados completamente. A Bíblia fala, ai daqueles que ao bem chamam mal e ao mal chamam bem. Então era nessa sociedade que Noé vivia. E Deus olha para a sociedade, vejam só uma coisa assim, importante também. Quando nós lemos o relato bíblico, nós lemos uma perspectiva privilegiada, porque nós lemos a narrativa dada do ponto de vista de cima, do ponto de vista de Deus. Nós vemos
Deus olhando para aquilo e dizendo para nós que a sociedade estava corrompida. Mas as pessoas que viviam naquela época, não deviam ser poucas, não era meia dúzia de gato pingado, em 2000 anos dá para crescer bastante. E já que a morte não era tão frequente assim, deve ter tido um apinhado de gente. Aquela turma toda não percebia isso. A maldade contínua, alguns fiéis percebiam. Tanto é que quando Lameque ele gerou a Noé, ele disse que Deus ia nos dar, vejam lá, Gênesis 5, 29. Ele pôs o nome de Noé, que em hebraico quer dizer descanso, dizendo: este nos consolará e dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Esses trabalhos não são só trabalhos físicos, mas a luta do dia a dia, a batalha do dia a dia por causa de uma terra amaldiçoada. E quanto mais a humanidade se afasta de Deus, mais difícil se torna a vida, porque Ele é a fonte de toda a vida e de toda a ordem. E quanto mais uma pessoa se afasta de Deus, mais bagunçada, mais desordem, mais caótica vai ser a vida dela. Então, percebendo isso e tendo o hábito já de dar um nome profético para os filhos, coisa que se criou muito forte entre os judeus até hoje, mas era prática de todas as pessoas na época, os pais profetizaram que o menino se chamaria Descanso, Noé. E esse menino é a única pessoa que Deus olha como alguém que podia fazê-lo voltar atrás da destruição que ele estava querendo fazer. Amados, o fato de você e eu estarmos aqui nessas cadeiras hoje é resultado da fidelidade desse homem. Você e eu temos um parentesco em comum. Noé. Somos tudo parente aqui. Todos nós descendemos desse homem. E amados, se você está vivo, é porque esse homem andou com Deus. O resumo da vida de Noé está aqui, ó. Gênesis 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Observe que a descrição da vida de Noé tem uma relação com os seus contemporâneos. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. O que significa que as pessoas que existiam na face da terra no tempo dele eram pessoas que destoavam completamente de Noé por causa da maneira com que Noé vivia. Homem justo. Não tirava o que não lhe pertencia e dava a todos o que era devido. Homem justo. Não roubava de ninguém e não deixava ninguém sem aquilo que deveria receber. Homem justo que dava respeito a todos, que dava honra a todos. Isso é ser justo. Já íntegro significa de ser inteiro. Não era uma pessoa pela metade, não era uma pessoa que fazia o bem até certo ponto. Não é pessoa que obedecia até certo ponto. Em termos de obedecer a Deus, 90% de obediência é desobediência, porque faltou 10%. 99% de obediência é desobediência, faltou 1%. Íntegro é 100% de obediência, 100% de fidelidade. Aí eu sou fiel, mas de vez em quando eu dou uma olhadinha, já não é fiel nos padrões de Deus.
De vez em quando dá uma flertadinha, já não é fiel. Percebeu? 100%. Integral. Íntegro. Assim era Noé. Era um homem de caráter que contrastava com as outras pessoas. Inclusive, amados, Malaquias diz que vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus, quando vocês começarem a se dedicar ao Senhor. Porque Deus exerce juízo pelo contraste. Se o povo de Deus caminha da mesma maneira que o povo do mundo, Deus não vai exercer juízo sobre o mundo. O juízo começa pela casa de Deus. Quando o povo de Deus se consagra, se santifica, aí Deus pode agir na injustiça do mundo. Porque aí é o contraste. Para mostrar ao mundo por que eles estão sendo julgados. Então Noé foi instrumento de Deus para juízo do mundo também. Por causa disso. Agora pense um pouquinho. Esse homem vivendo de maneira justa no meio de uma geração perversa. Nós queremos viver uma vida justa e estamos no meio de uma geração perversa. Esse homem, segundo a Bíblia, todo aquele que quiser viver piedosamente será... Vamos lá, quem completa? Todo aquele que quiser viver piedosamente será abençoado. Não, perseguido. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Então vocês podem entender que Noé não era exceção. Agora vem Deus e fala com ele. Naquele tempo as pessoas ainda tinham esse contato direto com Deus. É difícil. Algum de vocês aqui já chegou Deus ir falar com você pessoalmente? Eu, para falar assim, já tive uma visão, que senti Deus falando comigo. Mas para dizer assim que eu tive uma visão, manifestação de Deus na minha frente assim e ver, não. Não é? Teve. E Deus fala para ele assim, eu vou destruir tudo. E eu vou destruir tudo através de um evento que provavelmente eles não conheciam, chuva, dilúvio. Amados, Gênesis fala que havia um orvalho que subia da terra e regava o chão. E logo depois do dilúvio, Deus fala sobre as estações do ano, que provavelmente não tinham. Talvez, isso é uma especulação, talvez o eixo da terra fosse perpendicular à sua rotação ao Sol. Hoje, o eixo da Terra é inclinado, o que causa as estações do ano. Exceto em Curitiba, que só tem 2 estações, né? A estação rodoferroviária é inverno. Fora isso, as outras partes do mundo têm 4 estações. Bom, amados, então voltando ao texto, de repente Noé recebe essa palavra e Deus diz assim, para um negócio que vai acontecer que você nunca viu na vida, e pelo qual eu vou destruir toda a humanidade, eu vou te dar uma tarefa de construir um barco. Não é um barquinho qualquer, gente. Ele fica palmo a palmo com alguns transatlânticos de hoje. Era um baita de um barco. Sabe quanto tempo ele levou para construir esse barco? 100 e poucos anos. 100 e poucos anos. Agora vamos pular para outro texto. Eu quero mostrar algo sobre Noé que talvez muitas pessoas não perceberam. 2 Pedro 2, 5. Pedro falando sobre Noé, sobre o tempo em que Deus não poupou o mundo antigo. Então, 2 Pedro 2,5 está escrito assim, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Amados,
Eu quero que você preste atenção nesta definição de Moisés. Ele era um pregador de justiça. Em outras palavras, ele estava o tempo todo pregando: voltem para Deus, se arrependam. Quantos convertidos ele teve? Quantas pessoas se converteram com a pregação dele? Nenhuma. Noé fracassou? Ele foi instrumento de Deus, da graça de Deus, para todas aquelas pessoas. Agora você imagina o seguinte: 120 anos falando, vocês têm que se arrepender. Destruição vem, vocês têm que se arrepender. Destruição vem, vocês têm que se arrepender. E 120 anos também pregando madeira, construindo um barco no seco, para um negócio que ninguém nunca viu. Vocês acham que ele foi levado a sério? Ele foi ridicularizado, gente. Ele foi desprezado. Olha, a destruição vem. Passou 20 anos. O pessoal diz: que destruição, Moisés? Estou vendo nada. Não é? Olha, vem a destruição. Preparem-se. Voltem para Deus. 50 anos, nada. 100 anos, nada. Mais tempo que todos nós aqui conseguiremos viver, provavelmente. Nada. E então, havia uma porta naquela arca. De repente, a porta se fechou. Mas antes Noé tinha falado: amados, ouçam, é essa porta que vocês têm que entrar para achar a salvação. Se vocês não entrarem por essa porta, vocês vão se perder. Estão começando a perceber a comparação? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. A porta estreita. E Noé pregando: entrem por essa porta. E ninguém aceitando. Mas por 120 anos, mesmo sem ver fruto senão na sua própria família, ele perseverou, ele foi até o fim, ele insistiu em fazer a mesma coisa, porque Deus havia lhe dado essa ordem. Obediência perseverante, obediência persistente. Não desista quando os frutos não aparecem logo de cara. Se Deus lhe dá uma direção, se Deus lhe dá uma palavra, persista naquela direção que o fruto vem. Mas não necessariamente vem quando está vivo. Primeira coisa. Segundo, que ele não vem de imediato. E terceiro, que o fruto pode ser um fruto inesperado. Porque ao ser rejeitado pelos outros, mas pregado para os outros, Noé salvou a sua própria família. Percebeu? Na pior das hipóteses, você é instrumento de salvação para a sua família. Você é instrumento de salvação para os que estão mais próximos de você, os mais preciosos. Então, nunca abra mão da obediência perseverante. Persevera naquilo que Deus te chamou para fazer. Persevera. Uma das coisas que nós vivemos hoje em dia é na luta pelo fazer o nosso nome, por nos fazermos conhecidos e importantes. Deixa eu te dizer uma coisa, não se preocupa com isso. Se preocupa em chegar diante de Deus e ouvir dele: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Seja fiel, persevere naquilo para que Deus te chamou. Persevere naquilo que Deus deu nas suas mãos até a última gota de sua vida.
E aquele homem teve um mundo inteiro para conquistar, por causa da sua fidelidade, por causa da sua perseverança, ano após ano pregando. No final ele olhou, ele e a sua família. Ficaram. Os outros que riram não puderam fazer mais nada, porque no barco que Noé criou, não havia nenhum pegador para você se agarrar e subir no barco pelo lado de fora. As pessoas tentaram se agarrar no barco e encontraram madeira lisa. E se foram. Percebe? Querido, a verdade é que nós somos como Noé, pregadores da graça de Deus, do arrependimento de Deus para um mundo que continua em sua trajetória, sem se perceber que caminha para a sua destruição. Lucas, capítulo 17, mostra esse comparativo, Jesus faz esse comparativo, dizendo assim, Lucas, capítulo 17, versos 26 e 27. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O que tem de errado em comer e beber? Nada. O que tem errado em casar-se e dar-se em casamento? Aparentemente nada. Mas aqui tem algumas coisas que estão embutidas nessa definição. São atividades rotineiras, parte da vida, que são efetuadas sem Deus. Simplesmente eles estavam vivendo a vida como ela deveria ser vivida, sem Deus. Casar-se e dar-se em casamento talvez seja uma referência a esses casamentos mistos dos filhos de Deus com os filhos dos homens, que nós não sabemos exatamente o que significa e que gerou gente muito má e poderosa sobre a face da terra. Também não sabemos, vai ficar sempre um mistério, talvez um dia no céu Deus vai explicar o que significa. Todavia, todo casamento feito sem Deus, todo comer, beber e dormir feito sem Deus já é pecado. E as pessoas não percebem que há um momento em que o juízo vem. Mas nós somos o instrumento que Deus chama para o meio dessa geração para trazer o quê? Arrependimento, trazer salvação. Você pode dizer, pastor, mas é tão difícil, as pessoas não me escutam. A tua responsabilidade não é fazer com que as pessoas te escutem. A tua responsabilidade é levar a verdade até os ouvidos das pessoas. Do ouvido para dentro, quem tem que resolver é a própria pessoa e ninguém mais. O Espírito Santo convence da verdade. Você leva a verdade até o ouvido da pessoa. O que a pessoa faz com a verdade é a responsabilidade dela. A tua responsabilidade termina ali. Não mais. Então, quando você chega para uma pessoa e diz, olha, você precisa se reconciliar com Deus antes que venha o dia final, e você fique do lado de fora, você está fazendo exatamente o que o seu ancestral Noé fez. E você tem que ser fiel e perseverante, todo o tempo. Seja fiel e perseverante. Para terminar, meus amados, Tiago, capítulo 5, 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o fruto precioso da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Queridos, 2022 está aí com todos os desafios que já estão no ar. Temos muitas coisas para esse ano.
ainda temos os resquícios do Covid para lidar. Nós temos uma luta política muito grande em nosso país. Não vou entrar em detalhes. Temos uma eleição pela frente. Nosso destino será decidido esse ano, sobre muitos aspectos. E é importante, meus amados, que independente de houver ventos favoráveis ou não, que você faça uma coisa. Seja perseverante na obediência ao Senhor. Que o fruto vem. Talvez não venha do jeito que você espera, talvez seja um fruto totalmente inesperado, mas sempre será um fruto benigno, sempre será um fruto abençoador e sempre fará você dizer, valeu a pena ter lutado. Então eu quero deixar isso sobre a tua vida como uma palavra de desafio. Assim como Noé pregou por 100 e poucos anos, sem ver convertido, mas foi fiel. Seja você fiel também. Haverá fruto que se manifestará, eu creio, porque a situação de Noé não é necessariamente a mesma situação de nós. Muitos pregaram e tiveram frutos imediatos. E eu desejo isso para você também. Muitos foram fiéis na obediência e o fruto veio imediatamente. Também desejo isso para vocês. Mas ainda que não aconteça, continue sendo fiel. Porque a recompensa chega no momento certo. E aí sim você vai dizer, valeu a pena. Foi bom ter lutado por isso. Amados, vamos orar? Vamos ficar em pé? Ainda temos a ceia do Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pelo exemplo, disse nosso ancestral Noé. Obrigado porque o Senhor deu a ele caráter e força, e o Senhor esteve com ele. Nos ajuda a termos essa perseverança de Noé, Senhor, e pregarmos tábua por tábua aquilo que o Senhor nos ordenou construir. E que isso seja salvação para muitos, seja libertação para muitos. Nos usa, Senhor, para a Tua glória, nos dá coragem e ousadia de sermos, Senhor, um contraste com esse mundo, Senhor, e não fazemos média para então não sofrermos com a rejeição deles. Mas nos ajuda, Senhor, a sermos sal e luz nessa terra para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.